Senhoras e senhores, este é o canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré, que tem como objetivo trazer o Evangelho de Jesus para os nossos dias. Então, antes de iniciarmos, vamos fazendo uma prece, vamos elevando bem o nosso pensamento até nosso Mestre Jesus, este Mestre do amor, mentalizando a sua imagem, que irradia amor, que nos envolve e que nos abençoa. Graças a Deus. E assim vamos iniciando hoje a nossa conversa, quando trazemos o capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No primeiro item, encontramos Jesus conversando com os seus discípulos e ele lhes pergunta: o que dizem os homens quem é o Filho do Homem? Querendo saber de seus discípulos o que diziam sobre a sua pessoa, sobre a sua figura. E os discípulos lhe respondem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E aí Jesus pergunta: e vós, que dizeis quem sou eu? E Pedro, numa inspiração muito grande, num momento de inspiração, lhe responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus lhe fala: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas sim meu Pai que está nos céus. E chegou a Herodes o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo, a multidão que acompanhava Jesus, e Herodes pergunta a seus súditos: quem é este homem que ouço falar? E eles lhe respondem: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas que voltou. E aí Herodes responde: como pode ser João Batista se eu mandei degolar João? E aí os discípulos, ainda com Jesus, perguntam: por que importa vir Elias primeiro? E aí Jesus responde: porque Elias já veio e eles não o reconheceram, antes fizeram tudo que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer em suas mãos. Que Jesus sempre se denominava o Filho do Homem. Então, ele quer dizer que, como fizeram com João, que era a reencarnação de Elias, e judiaram e não o reconheceram como profeta, com ele aconteceria o mesmo, né? Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. E ressurreição, e esta como outras questões, eles não tinham muita noção, precisão daquilo que eles ouviam e daquilo que era passado, né? Então, eles tinham uma vaga noção sobre esses conceitos, né, sobre esses dogmas. Eles acreditavam que o espírito poderia voltar e assumir o mesmo corpo, ou seja, o cadáver, né? Que isso seria a ressurreição. E o Espiritismo mais claramente define como reencarnação, que é a volta do espírito num outro corpo, né? A vida corpórea, mas num
num corpo que não tem nada a ver com o corpo antigo, com o antigo corpo, com o anterior. E nessa mesma passagem, neste mesmo capítulo, nós encontraremos Nicodemos. Nicodemos, que era um rabi fariseu, ele pertencia ao colégio sacerdotal, era um homem bom, estudioso da lei, e acompanhava Jesus à distância, e começou a se interessar pelos ensinamentos do Mestre Jesus. E como ele era rabi, ele não poderia ser visto junto com Jesus. E aí ele pede um encontro com Jesus e Jesus concede. E nesse encontro, Nicodemos pergunta para Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Que era esse o conceito que eles tinham, né? Poderá regressar ao ventre de sua mãe? E Jesus responde: necessário que o homem nasça e renasça novamente, para conhecer plenamente o reino de Deus. E aí Nicodemos fica confuso e pergunta novamente a Jesus: como pode ser isso, né? E Jesus responde: és mestre em Israel e não sabe estas coisas? E continua a lhe dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. Uai, o que será que Jesus queria dizer, não é? Jesus queria dizer que o que é espírito, o que é nascido do espírito é espírito. O que procede do corpo é corpo, mas que o espírito é independente do corpo, né? O que Jesus queria dizer é que o corpo, quando morre, o que morre na verdade, o que desencarna, é o corpo físico fica, o corpo físico morre, perde a vitalidade, mas o espírito continua vivo e vai para outras dimensões, aproveitar o espaço para poder aprender, para poder se aprimorar e, quem sabe, retornar num outro corpo, independente do antigo, um corpo novo, né? Porque não seria possível, como pensavam os judeus, de encarnar no mesmo corpo, naquele que ele já tinha desaparecido, né? Sumido, desfeito. Então, neste conceito, Jesus já nos traz a reencarnação, já nos mostra a reencarnação. E ele ainda afirma: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não te maravilhes de eu te ter dito que é necessário nascer de novo. Então ele afirma, além dele dar os exemplos, o que é do corpo, o que vem do corpo é corpo e o que vem do espírito é espírito, ainda ele fala: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. E trazendo isso para os nossos dias, através desta doutrina, nós podemos entender muitos dos nossos questionamentos durante toda a nossa vida, não é? Então, através desse Evangelho de Jesus, nós podemos esclarecer ter resposta para os nossos questionamentos, porque vivíamos questionando por que tantas diferenças sociais, por que tantos nascem pobres e tantos nascem ricos, tantos saudáveis, tantos doentes, tantos nascem perfeitos, com saúde, outros com idiotia, com atrasos, com dificuldades motoras, com necessidades especiais. Então,
através dessa doutrina, o Espiritismo, na condição de doutrina reencarnacionista, à luz do Evangelho do Cristo, nos dá a possibilidade do reencontro, a oportunidade do reencontro, a reabilitação de situações, cada um de uma maneira, né? Nos traz o resgate de débitos, a reabilitação de vítimas, a reabilitação dos laços de família, né? Por quê? Porque quando perdemos um ente querido e nos colocamos em desespero, através da doutrina, que é consoladora, podemos entender, através deste Evangelho de Jesus, que a morte não existe. O que perece é o corpo físico e que o espírito vai para uma outra dimensão, continuando a ter a vida. A vida não acaba. A morte acaba com o corpo físico e não com o espírito, né? Então, podemos nos reabilitar, podemos renovar a esperança, né? Na melhor compreensão da justiça de Deus, porque muitas vezes nos questionamos quanto à justiça dos homens, que às vezes é falha, que às vezes deixa de ser aplicada, e nos sentimos injustiçados e indignados quando descobrimos, através do Evangelho de Jesus, a justiça divina, a justiça de Deus. Vamos encontrar um Deus como Criador e causa primeira de todas as coisas, como também um Pai compassivo e bom, justo e misericordioso. Aí compreenderemos a justiça de Deus, que nunca falha, porque Deus não é aquele que castiga, não. Ele sempre nos dá a oportunidade, porque nos ama. E através deste amor, conseguimos ter oportunidade em novas encarnações de crescer espiritualmente, né? De progredir. Faz parte da lei do progresso, que também é uma lei divina. Então, para encerrarmos o assunto de hoje, encerramos com Kardec. Kardec é o codificador da doutrina espírita e ele nos deixa um legado dizendo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. Então, assim, agradecendo esta oportunidade e desejando a todos muita paz, muita saúde e que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.